A senhora também não exime a possibilidade dela mesma ter atirado nele? E o tiro? Vou do lado direito, quem estava no banco era ela. Hoje eu fui até o presídio militar acompanhar o pai e a mãe dela para conversar com ela, para eu sair do caso como manda o estatuto da OAB. E com o celular na mão, telefonando para o pai dela, porque lá no presídio militar não tem essa restrição, não pegaram meu celular, não pediram e não autorizavam que os pais dela falassem. Eu tinha compromisso. Sim, eu tinha falado com a sogra dela, a mãe do marido dela, que é advogada. E o telefone da sogra dela tinha sido salvo como mãe, marido, Júlia. Eu vi minha mãe caindo no chão, despedaçada, triste, porque o menino de ouro dela morreu. Eu acho que a pior parte, além do assassinato cruel e sangue frio que fizeram com meu irmão, a morte dele, foi a forma como repercutiu tudo. Tá? Eu tive que ler coisas horríveis do meu irmão, que eu sei que não é verdade. Eu tive que ler que ele merecia, porque começou a sair um monte de coisas profanas. Tudo foi muito injusto e eu acho que o pior foi a forma como repercutiu. Meu irmão não era nada do que estão falando, do que comentando. Passou por audiência de custódia agora pela manhã a policial militar presa por homicídio, suspeita de envolvimento na morte de outro PM que foi encontrado carbonizado ontem em Fortaleza. Os advogados de defesa, tanto da policial militar soldado Júlia, que está sendo investigada, como também do marido dela, Antoneudo, que também está sendo investigado por esse crime que ocorreu ontem aqui na região metropolitana da capital, a audiência de custódia não aconteceu, tá? Existia a previsão de que fosse realizada hoje pela manhã, mas segundo os advogados de defesa, não houve tempo hábil para que o protocolo, para que todo o procedimento fosse protocolado e aí sim a audiência pudesse ser realizada ainda hoje. O prazo para que esse protocolo chegasse aqui no núcleo de atendimento ao custodiado, onde nós estamos falando ao vivo agora, seria até às 11 horas da manhã de hoje. Como não chegou, então os advogados informaram que essas duas audiências devem acontecer amanhã, aqui mesmo nesse local, pelo menos a do Antoneudo deve ser realizada aqui e a da soldado Júlia tem ainda uma decisão para sair, se essa audiência vai ser realizada aqui mesmo em Fortaleza ou se vai ser realizada no município de Maracanaú, por conta de ter essa relação também com a região metropolitana, já que o veículo onde estava o corpo carbonizado do soldado Rafael foi encontrado no bairro Ancuri, Itaitinga, que é um município da região metropolitana de Fortaleza. Nós temos informações ainda dos advogados que conversaram com a nossa equipe agora pela manhã. Eles negam essa participação. O advogado, no caso da soldado Júlia, diz que ela ainda está um pouco confusa, diz não lembrar de muitos detalhes. Chegou a relatar que ela sim teria ouvido um tiro que seria contra o soldado Rafael, mas que ela ainda está confusa e não lembra muitos detalhes desse acontecido. Eu cheguei, inclusive, a questionar, porque ontem mesmo a TV Verdes Mares teve acesso a uma imagem de uma câmera de segurança, seria da oficina do marido da soldado Júlia, onde ela estaria ainda pela manhã, o que teria uma contradição com a versão dela apresentada de que teria fugido desse local onde o soldado chegou a ser morto e aí que ela foi encontrada pela manhã no município na região metropolitana de Fortaleza. Eu questionei o fato dessa foto ter sido divulgada. Ele disse que ela ainda não lembra dessa situação, não tem muitos detalhes sobre isso, por isso preferiu não comentar essa informação e essa foto que foi divulgada. Esse mesmo questionamento eu fiz à advogada de defesa do Antoneudo, que é marido da soldado e que também está sendo investigado. Ela disse que também não chegou a ter acesso a esse material ainda, a essa foto, e aí não falou sobre esse assunto. Outra versão que a advogada de defesa do Antoneudo traz à nossa redação é justamente de que ele foi detido, foi trazido para a delegacia de capturas, que fica aqui próximo, do outro lado, próximo aqui ao prédio do núcleo de atendimento ao custodiado, que ele foi trazido ontem à noite, entrando pela madrugada, por conta de um material ilícito que teria sido encontrado na casa dele. Algumas munições e também um documento que seria falso. Por isso, os policiais trouxeram o Antoneudo aqui para a delegacia de capturas. E não
pela suspeita de participação nesse crime onde o soldado Rafael acabou perdendo a vida. Mas tudo isso está sendo atualizado ainda. Essas foram as versões apresentadas pelos advogados de defesa, tanto da soldado Júlia, como também do marido dela, o Antoneudo, e também da mãe da mãe do Antoneudo, ou seja, a sogra da soldado Júlia, que chegou a ser levada à delegacia, foi ouvida e depois foi liberada. Ontem pela manhã, para a gente trazer uma linha do tempo desse caso, pela manhã a gente foi surpreendido com essa informação de que o corpo do soldado Rafael foi encontrado carbonizado no bairro Ancuri, região metropolitana de Fortaleza. Ao longo do dia, início da tarde, surgiu essa informação de que a soldado Júlia, ela foi encontrada amarrada já mais distante, nas proximidades da BR-116, aqui também na região metropolitana de Fortaleza, e ao longo da tarde houve essa reviravolta do caso. Ela chegou a ser levada à delegacia, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para prestar depoimento, mas aí lá mesmo na delegacia, segundo a Secretaria da Segurança Pública, ela foi detida por suspeita de participação nesse crime. Posteriormente, à noite, como eu já trouxe anteriormente, o marido dela também foi detido no caso, por suspeita, por conta desse material que foi encontrado na casa dele, tá? E aí nós ouvimos, as nossas equipes ouviram ontem à tarde, no local onde a soldado foi encontrada amarrada, algumas pessoas, testemunhas, que presenciaram essa situação e trazem agora esses relatos pra gente. Vamos ouvir. Tá 15 minutos para 12. Eu vejo aquela pessoa ali na estrada, na via pública, aí acenou pra mim, né? Aí eu me fui pra lá. Aí perguntei o que é que se tratava, ela tava pedindo ajuda. Que eu achei que ela tava toda amarrada. Aí ela falou assim, liga pro SAMU. Mas a situação dessa daí que você vê uma pessoa totalmente amarrada, isso é uma questão de segurança, de proteção, tanto pra minha casa e tanto pra ela. Aí eu tinha que fazer o quê? Ligar pra polícia. Já disse pra minha mulher que tava no porta-mala do carro, né? É isso. Essa versão aí é de um morador das proximidades de onde a soldado foi encontrada, e ele trouxe esse relato à nossa equipe de reportagem, uma das nossas equipes de reportagem que esteve no local ontem. Mas aí com toda essa reviravolta, depois inclusive que essa entrevista foi concedida, houve toda essa reviravolta e a policial militar ela está detida em um presídio militar que fica também aqui nas proximidades, ainda no centro de Fortaleza. Ainda de acordo com a informação que foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública em relação à soldado Júlia e ao marido dela, Antoneudo, a Secretaria disse que ele já responde por estelionato, falsa identidade, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e também por integrar organização criminosa, além de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Já a policial militar, que é suspeita de participação nesse crime, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública também, responde por estelionato, lavagem ou ocultação de bens e por integrar organização criminosa. Diante dessas informações, a nossa redação está em contato com a Justiça cearense para saber o que motivou, né, qual foi a decisão que permitiu com que ela tomasse posse do cargo de policial militar ou continuasse no cargo de policial militar, mesmo com esses antecedentes. A gente está aguardando o posicionamento da Justiça, eles informaram que vão pesquisar todas as informações, já que é um caso bem delicado, bem complexo, e aí surgindo alguma atualização, a gente traz também no CE1 ao longo da programação aqui da TV Verdes Mares. A movimentação por aqui é bem tranquila. Pela manhã foi mais movimentada, já que os advogados, a equipe estava por aqui também, mas aí logo após sair a decisão de que as audiências não aconteceriam hoje, então os advogados foram resolver outras questões, e aí a movimentação ficou mais tranquila por aqui, porém existe a expectativa de que as audiências de custódia possam acontecer amanhã, aqui em Fortaleza, e aí possivelmente da soldado Júlia em Maracanaú, mas também essa possibilidade de acontecer aqui mesmo na capital cearense. Em relação ao corpo do soldado Rafael Sampaio, que foi encontrado carbonizado ontem, a informação que a nossa redação recebeu é de que
ainda está passando por perícia, pelos exames, e de que ele vai ser liberado em até 3 dias, para que aí possa acontecer todos os procedimentos depois de tudo isso. Essa informação foi passada também pela associação, a APS, que está acompanhando esse caso, dando suporte jurídico e assistência social à família também do PM Soldado Rafael. Então essa liberação deve acontecer em até 3 dias. Ainda não há a definição do local onde vai ocorrer o velório, por conta dessa perícia que ainda está acontecendo, e a gente vem trazendo todos esses detalhes. Por volta de 3 horas da manhã de ontem, 3h30 da manhã de ontem, os órgãos de segurança foram acionados para essa ocorrência na região metropolitana de Fortaleza, no bairro Ancuri. A polícia militar foi para esse local. Corpo de bombeiros também foi até esse local, e aí chegando lá se depararam com essa cena do carro ainda em chamas, e aí encontraram e confirmaram de que o corpo do soldado Rafael estava dentro desse veículo. As forças de segurança foram acionadas por um morador, por uma pessoa que estava passando pela região e se deparou com toda essa cena, e ao longo do dia e na manhã de hoje houve toda essa reviravolta, esse desenrolar, e claro, Lorena, que a gente vai ficar acompanhando também essas atualizações, os desdobramentos, já que ainda há muitas respostas que a gente está aguardando sobre esse caso que ocorreu ontem à noite, que ocorreu ontem pela madrugada, na verdade, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Volto com você. Tá aí o Arnaldo Araújo, direto de Fortaleza, trazendo todos os desdobramentos desse caso, tudo que a gente sabe, né, a respeito dessa morte desse policial militar, né, e dessas prisões que aconteceram. Meu amigo, muito obrigada. Qualquer novidade, você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso C1. O irmão era uma pessoa boa. Ele foi o garotinho que me protegia do bullying da escola. Então, sempre que uma menina vinha falar alguma coisa, ele me protegia. Ele foi o cara que me ensinou a dirigir, que me buscava na faculdade, que pagou a minha prova do Detran, os pagamentos de carteira. E ele era um cara sensacional. Amava os pais, falava que o melhor amigo dele era meu pai, e falava a mesma coisa pro filhinho dele. Ele era uma pessoa boa, ele era um irmão, ele era um neto, ele era um filho querido. Meus pais falavam que ele era um milagre da vida deles, a vida do Rafael era um milagre. E é isso, ele servia ao país bravamente, desde os 18 anos ele sempre soube, o sonho dele era ser delegado. E tirar a chance do meu irmão de realizar os sonhos dele, de realizar os nossos e de realizar o do filho dele. Independente das escolhas pessoais dele, ele não merecia esse fim, porque ninguém merecia um fim tão cruel desse. Então, assim, a versão dela é que ela teve uma emboscada de um carro preto e uma moto, que chegou atirando e ele parou o carro. E tiraram ela. Então, assim, para ele ter parado o carro e teve o tiro, presume que ele foi atingido aí. Então, assim, se ele veio de fora, lado esquerdo. Se foi de dentro, lado direito, quem estava do lado era ela. Mas, assim, só isso a perícia vai confirmar. A polícia também tá com a força-tarefa de delegados competentes. Então, assim, eu acredito que isso vai ser esclarecido. Mas, da parte da Júlia, existe muitas contradições. Eu queria só entender a motivação certa e os participantes. Mas foi por causa de um caso extraconjugal. Ninguém mata por causa de um caso extraconjugal. Pode matar o marido, mas assim, com a participação da esposa, com a participação de uma policial que deveria protegê-lo, porque quer ou não, era um companheiro de trabalho. Então, você fica imaginando em serviço. De repente, o sargento falou, olha, seu celular foi apreendido, o senhor trouxe celular para presa. Eu falei, não trouxe celular para presa. O celular que eu trouxe é o meu. Não, já foi apreendido o celular que estava dentro da sala. Eu falei, pô, já é o meu. Aí falou-se que, o senhor trouxe para ela se comunicar com outras pessoas. Aí eu vi rapidamente, a ligação dela foi com a sogra. Aí eu falei, Júlia, que eu não? Pedi a minha sogra para trocar minha filha de colégio. Só isso. Falei com a minha, diz ela. E aí está sujeito à perícia, que ela falou com a sogra, que é a advogada, né? Se falou, eu não sei, porque aí eu não vi, eu só vi ali o nome da sogra. E eu pedi que mande o celular para perícia, eu que pedi, falei, mande para perícia. E a notícia que foi veiculada, que eu tinha levado e que eu estava envolvido, que eu participei do crime. Isso aí demonstra o seguinte, são forças do além
que querem prejudicar a defesa. Estava tentando fazer a coisa da forma mais profissional. Com Rosilane Sampaio, ela que é tia do soldado Sampaio, que foi vítima de uma atrocidade absurda na região metropolitana de Fortaleza. Inclusive, ela está acompanhando de perto o caso, veio de Brasília, está aqui em Fortaleza, está pedindo justiça pela família, e ele havia confidenciado à senhora que, de fato, ele tinha um caso com a soldado Júlia. Correto. Eu vim em março para cá. E eu sou tia, sou madrinha, sou advogada e a gente conversa muito. E ele falou que estava com esse caso extraconjugal e eu conversei com ele, pedi para que ele não continuasse, que tinha a esposa, o filho dele, falei para ele procurar um encontro de casal, porque ele participava da igreja, então ele falou, não tia, tá bom, eu vou deixar. Inclusive ele me confidenciou que ela estava separada dele, do rapaz, né, do marido dela, e o caso extraconjugal é confirmado, isso aí eu não tenho dúvida. A senhora está aqui também para poder pedir justiça sobre um caso tão violento. Estamos estarrecidos com tudo, né, que a gente jamais imaginava que uma colega de trabalho pudesse fazer isso, né? Uma colega, não apenas uma colega, mas uma pessoa que teve um caso com ele. E eu estou me habilitando agora como assistente de acusação. O processo, estou na capturas, mas o processo foi declinado para Maracanaú. Então estou indo para lá para poder me habilitar e acompanhar esse processo. Inclusive, tem versão dela dizendo que não sabia o endereço dele, mas ela já foi deixá-lo em casa, deu carona para ele em casa, que eu estou atrás dessas filmagens também para poder colocar no processo e confirmar que realmente eles tiveram esse caso extraconjugal. Infelizmente, porque eu sinto muito pela esposa dele, mas é confirmado o caso extraconjugal, sim. A senhora teve acesso ao processo, ao depoimento? Tive. O que Júlia diz? Não, ela nega tudo, ela disse que não teve nenhum caso com ele, que apenas pediu carona para ele. O delegado perguntou se sabia onde é que ele morava, ela disse que não. Então são essas faltas de verdades que eu vou mostrar, mais dessas contradições dela, além da roupa, de tudo. Agora, nessa madrugada, ou pelo menos no final da noite de ontem, Júlia teria ido ao hospital. Vocês tomaram ciência disso? Acabei de receber uma mensagem que ela tinha, não sei se é confirmado, mas acabei de receber uma mensagem que ela tinha tentado suicídio. Não confirmei, foi mensagens. Vou em Maracanaú, vou saber como é que tá a questão da audiência de custódia, porque foi declinado já ontem à tarde. Então, não sabia disso, até o advogado dela estava aqui, né, da PM, então acredito que nem ele sabia que tinha sido declinado, então vou acompanhar isso mais de perto. Ok, obrigado por sua participação, são informações exclusivas no Balanço Geral Manhã. Entramos ao vivo com Rosimeire, ela que é advogada e tia do soldado da Polícia Militar, e mais detalhes acerca dessa história, da entrevista com a advogada, vocês podem acompanhar a partir de 11h30 da manhã com a repórter Emanuela Braga no Cidade 190. Eu retorno com vocês aos estúdios. Obrigado, viu, Natan, pelas informações ao vivo. Natan participando com a gente aqui em tempo real, trazendo esse novo fato. Estudantes educadores em... A policial militar Júlia Natália Girão foi presa suspeita de envolvimento na morte do soldado Rafael Sampaio da Silva. Além da prisão por homicídio, a policial já respondia por crimes como estelionato, lavagem ou ocultação de bens e participação em organização criminosa. O corpo do soldado Rafael, de 27 anos, foi encontrado carbonizado dentro de um carro em Itaitinga, na Grande Fortaleza. Júlia foi encontrada com as mãos amarradas em uma área de mata perto do local do crime. Os soldados trabalhavam no mesmo batalhão da Polícia Militar. Imagens de uma câmera de segurança mostraram a policial em uma oficina no mesmo horário em que ela afirmou estar amarrada perto do local do crime. A Polícia Civil suspeita que Júlia forjou estar na cena do crime para se passar por vítima junto de Rafael. A soldado, que entrou na Polícia Militar do Ceará em 2024, foi autuado em flagrante por homicídio. O marido de Júlia também é investigado por ligação com o homicídio. Ele já responde a processos por outros crimes. Exames periciais indicaram que a vítima sofreu lesões por arma de fogo, ainda viva.
A gente começa então o C1 de hoje trazendo essa informação de que deve passar por audiência de custódia amanhã a policial militar presa, suspeita de envolvimento na morte de outro PM que foi encontrado carbonizado ontem, bem no limite ali no bairro Ancuri, que fica entre Fortaleza e Itaitinga. Quem está acompanhando esse caso de perto e já chegando ao vivo para trazer para a gente as atualizações é o nosso amigo Arnaldo Araújo. Oi, Arnaldo, seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Leal, boa tarde a você, a Marcela, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente está aqui em frente ao núcleo de atendimento ao custodiado. A nossa equipe passou amanhã por aqui acompanhando as atualizações sobre essa movimentação, né? Havia a expectativa de que a audiência de custódia tanto da soldado Júlia como também do marido dela, Antoneudo, acontecessem aqui nesse local. E aí, agora há poucos instantes antes do C1 começar, a gente teve uma atualização sobre esse caso e os advogados de defesa informaram que não houve o tempo devido para que o trâmite ocorresse, porque precisa de um protocolo, o trâmite mesmo judicial para que chegasse esse protocolo até aqui ao núcleo e aí sim houvesse essa audiência de custódia. O prazo para esse protocolo seria até o fim da manhã de hoje, o que não ocorreu, não teve um tempo hábil. Com isso, essas duas audiências ficam para amanhã. Essa é a expectativa repassada pela defesa dos dois. E aí, com isso, a gente tem uma atualização ainda de que a soldado Júlia segue detida no batalhão da Polícia Militar, que fica nas proximidades aqui também. E aí nós estamos aqui na rua Antônio Pompeu, que fica no centro de Fortaleza, né? Então, nas proximidades aqui tem também esse batalhão da polícia onde a soldado Júlia está, e numa rua lateral aqui também de onde nós estamos, fica a delegacia de capturas. É lá onde está o Antoneudo, marido da soldado Júlia. Os dois que estão sendo investigados são suspeitos por participação na morte do policial militar soldado Rafael Sampaio. Isso ocorreu na madrugada de ontem, a gente vinha acompanhando todas essas informações e até o momento existe essa atualização, existe também essas investigações para chegar de repente até a real motivação para esse crime. Tudo isso está sendo levantado ainda pelo trabalho de investigação da Polícia Civil que está à frente desse caso. Nós recebemos ao longo do dia de ontem diversas informações que atualizavam esse caso. A Secretaria da Segurança Pública, inclusive, chegou a confirmar a prisão em flagrante da policial militar soldado Júlia, de 27 anos de idade, e também do marido dela, Antoneudo, que também estão sendo investigados. A Secretaria disse ainda que ela estava na delegacia na divisão do Departamento de Homicídios, na verdade, prestando depoimento quando houve essa prisão em flagrante. Uma informação repassada, Leal e Marcelo, a você que nos acompanha pela defesa tanto do Antoneudo como também da soldado Júlia, é de que a prisão do Antoneudo não seria por envolvimento na morte do soldado Rafael. Seria por outra motivação, por um material ilícito que teria sido encontrado na residência dele. Essa versão foi apresentada pela defesa dos dois, que conversou com a nossa equipe, os dois advogados, né, o advogado e a advogada conversaram com a nossa equipe agora pela manhã. A gente vai ouvir, portanto, o que eles apresentaram de versão, trazendo assim essa versão oficial da defesa dessas duas pessoas que estão sendo investigadas. Vamos ouvir. Falei, doutor, eu estava amarrada lá com as mãos muito amarradas. E os pés eu consegui soltar. Ela fala, amarraram meus pés, os pés eu consegui soltar. As mãos me encontraram lá com as mãos amarradas. Ela tá toda cortada, sabe, tá com as pernas cortadas do mato e tal. Ela não consegue me contar a história. Ela conta flashes, ela tá confusa. Ela não consegue contar uma história com início, meio e fim. Isso é prejudicial para ela, é prejudicial para a defesa e é prejudicial para as investigações. Diz ela que não teve traição nenhuma, não teve ameaça. Estão associando, policial namorava uma policial que era mulher de integrante de facção. Ele não é integrante de facção, ela não namorava o policial. Não há provas contra ela, há provas circunstanciais e suposições. Ela estava com ele foi morto e ela não. Isso não a coloca na culpa do crime, a coloca na cena. Ela estava na cena do crime. Em razão disso,
ela está confusa. Meus clientes foram ouvidos todos como testemunhas em um primeiro momento. A Tereza saiu, foi para casa e o Antoneudo foi ouvido. Nada tinha em relação ao Antoneudo com o crime. O fato delitivo, ele foi também tratado como testemunha no primeiro momento e ficou esperando o depoimento da mãe. Quando a gente já estava saindo da delegacia, chamaram o Antoneudo para ser reinquirido. E nessa reinquirição, ele foi preso na maior absurdez do mundo, em flagrante delito, por terem na casa dele 6 munições de calibre 38 e algumas carteiras de identidade. Eles entraram na casa sem mandado de busca e apreensão, quando o Antoneudo já se encontrava por horas na delegacia. O Antoneudo não se encontra preso pelo crime de homicídio, ele está preso por outra situação. Foi presa em flagrante a policial militar encontrada amarrada hoje em Aquiraz. Ela é suspeita de envolvimento na morte do soldado Rafael Sampaio da Silva. A policial foi autuada por homicídio. Ela já responde por estelionato, lavagem ou ocultação de bens e também por integrar organização criminosa, segundo a Secretaria da Segurança Pública. O companheiro dela também foi levado para a delegacia, onde é ouvido. Ele já responde por estelionato, falsa identidade, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, por integrar organização criminosa, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ainda sobre a morte do soldado Rafael Sampaio, a APFOS informou que não foi constatada nenhuma amputação traumática no corpo. A perícia encontrou lesões por arma de fogo feitas na vítima ainda em vida, com posterior carbonização do corpo. Ainda sobre esse caso, nós tivemos acesso a uma imagem onde a policial aparece em uma oficina hoje pela manhã, no horário em que ela disse que estava amarrada. É a mulher de vestido rosa que você está vendo aí no canto superior da tela. A investigação segue a cargo da Delegacia de Homicídios contra Agentes de Segurança Pública.